Estamos de volta com o programa Brasil Cristão, ao vivo, e eu tenho aqui o mural, né? O mural do sócio, a Francisca Maria do Espírito Santo e o Sidney Olivindo de Viçosa do Ceará, no Ceará, dona Francisca aí. A Marília B. Preto e a amiga dela, a Marlene, de Cristo Redentor no Rio Grande do Sul, e a Neidirvan da Silva de Belém, em Alagoas. Olha que belezinha aí os nossos sócios. Eu agradeço de todo o coração. Vai mandando a sua foto. Aos poucos a gente vai publicando, né? E colocando em cada programa. Agora o programa tem mais meia hora, quer dizer, tem mais 3 sócios para colocar no mural do sócio, né? Cada volta do programa Brasil Cristão a gente publica aí o mural do sócio. Eu fico muito feliz com as participações. Um beijo para cada um que está participando hoje. E nós estamos hoje aqui com o padre Pedro Fati, que é um missionário da Itália, que está no Brasil desde 1986, não é, padre? Exatamente. É tempo, né? E que também já foi para quantos países? 11 países já andei. 11 países já andou aí, já andou, que nem ele fala, né? Já andou muito, né? Evangelizando aí essa história do Carlos, que tocou profundamente o nosso coração. Tenho certeza que tem outras belas histórias. Mas eu quero falar aqui para o senhor, padre, que está chegando uma participação de um amigo do senhor. Oh. De lá da Diocese de Palmares, em Pernambuco. Ele diz o seguinte: caríssimos, boa noite, eu sou o padre Gilberto Luna de Moura, da Diocese de Palmares, em Pernambuco, e gostaria de saudar o programa e de modo especial ao padre Pedro Fati, que foi meu reitor no seminário PIME em Brusque, Santa Catarina. E aí ele diz assim: solicito também orações pelo diácono Antônio Guilherme, que será ordenado sacerdote da igreja na próxima segunda-feira, dia 28 deste mês. Abraço e sempre unidos na oração e na Eucaristia diária. Fala aí, padre. Obrigado. Eu colho a ocasião para saudar Pedro. O padre Gilberto, então, que foi meu aluno, me lembro bem. E também aproveito da ocasião para saudar todo o povo, o seminário que nós temos em Brusque, o povo de Brusque, trabalhei em Brusque, e também em Palhoça, em Santa Catarina, uma das minhas missões neste imenso Brasil. E o padre Gilberto também foi missionário na África, passou uma temporada na África. Esse padre Gilberto passou na África também? E agora ele está na diocese dele de trabalhando Palmares. em Palmares. Palmares, em Pernambuco, esse estado que eu amo, além dos outros estados também, mas esse eu estive muitas vezes lá em Pernambuco. Quero mandar um abraço para o padre Pedro aí, de São Joaquim do Monte, para o pessoal aí da Diocese de Caruaru, que eu amo tanto, a Gilco, Felim. Um beijão para vocês e todos que eu conheço aí desta região. E a gente fica mesmo com o coração assim balançando, né, padre, com essas histórias que o senhor conta. E os santos foram grandes missionários todos, né? Todos os santos estavam tão cheios de Jesus que este Jesus transbordou. É bonita esta... Tem um missiólogo aqui no Brasil, chama Paulo Suens, um padre, que ele fala da missão como um transbordamento, né? Como um copo cheio de água, a certo ponto a água transborda. Não consegue segurar, né? Invade tudo. Então, exatamente, os santos foram assim, foram tão cheios de Deus que transbordou e as pessoas ficaram tocadas e se encontraram com Deus. Então, esta é a missão, transmitir Deus, o amor de Deus. É isso que o Papa falou, inclusive, neste Dia Mundial das Missões. Ele começa dizendo... Até coloquei aqui, porque é uma frase que eu comentei muito nas minhas pregações neste fim de semana. O Papa Francisco começa dizendo assim: Deus nos ama. Esta é a grande novidade, a grande conteúdo da nossa fé. E ele diz assim: trata-se de um dom, este amor de Deus, que não está reservado a poucos, mas é oferecido a todos. Todos deveriam poder experimentar a alegria de sentir-se amados por Deus. E depois diz: este dom não se pode conservar só para si mesmo, mas deve ser partilhado. E diz: o cristão que conserva este dom para si mesmo se torna um cristão isolado, estéril e enfermo. Então, acho que ninguém de nós gostaria de ser um cristão isolado por conta, ou estéril, sem dar frutos, ou pior ainda, enfermos, que não anda, que não caminha. Para não correr este risco, como fazer? Transmitir este dom que recebemos da fé, que Deus nos ama.
quem não é solidário é solitário, né, padre? É isso Quem não é mesmo. solidário fica solitário. E agora nós vamos ver um pouquinho da vida de um santo que eu tenho devoção, Santo Antônio Maria Claret. Vamos ver um pouquinho da vida deste missionário da nossa igreja. Santo Antônio Maria Claret foi um sacerdote espanhol que depois de algum tempo se tornou arcebispo. Ele denunciava as injustiças sociais e o racismo. A sua vida marcada por muitos milagres que o tornou santo. Hoje, em sua tumba, está escrito: amei a justiça, aborreci a iniquidade, por isso morro no desterro. Por que ser um claretiano? Bem, o que leva a ser um claretiano é que Santo Antônio Maria Claret é um santo catalão lá dos anos 1807, quando ele nasceu na Catalunha, e que foi um santo grande missionário. Ele quis ser um pregador da palavra de Deus, não se conteve na sua região, quis levar a palavra de Deus a todos, quis seguir o mandato do Evangelho e de levar a boa nova a todas as gentes. E então, ele tinha como ideia levar a palavra de Deus através do anúncio da própria palavra, ser missionário, não é? Então, ele entrou para o seminário e depois ele quis evangelizar a todos os povos. E ele fazia também a sua evangelização através de escritos. Escreveu mais de 150 livros, né? E junto com outros colegas padres, fazia o anúncio da evangelização em missões populares, né? Ele buscava por todos os meios possíveis evangelizar. Nós somos missionários e quem busca ser claretiano também quer ser missionário através da evangelização pela palavra, né? Nós temos muitas congregações missionárias na igreja, mas missionários de várias formas, né? Alguns são missionários pela educação, outros pelos meios de comunicação. Claret é missionário pela palavra, e a palavra, através da visão de Claret, pode ser anunciada por todos os meios possíveis. E agora? Então, Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós, santo, grande santo Santo Antônio Maria Claret, que a igreja nos lembra amanhã, né? Dia de Santo Antônio Maria Claret. E, Padre Pedro, o senhor tem coisa para falar para a gente de Santo Antônio Maria Claret também, né? Santo Antônio Maria Claret, o fundador dos claretianos, foi missionário em Cuba. É Cuba que hoje ainda é um país que precisa muito de se abrir à boa nova, à palavra de Deus. E lembro muito bem deste santo porque na liturgia das horas de amanhã, que é a festa dele, no ofício das leituras tem uma carta que ele escreveu lá em 1500, em 1600 alguma coisa, e onde ele fala quem é um missionário. Ele usa esta palavra do fogo, que o missionário tem que ter o fogo da caridade. Então ele tem que estar cheio deste espírito, aquilo que se falava antes, deste transbordar. Do transbordar, é como um fogo que queima tudo que está ao redor, é o fogo da caridade. E falava com tanta paixão que eu até convido os telespectadores a procurar o escrito dele, basta entrar hoje na internet, né? a liturgia das horas de amanhã, e meditar e ler a página magistral deste grande santo que te dá um entusiasmo realmente muito grande e te faz partir para a missão. Não tem como segurar o fogo. Esse fogo consome, né? Consome o coração da pessoa, que faz ser um enviado assim de Deus mesmo, não é, Padre? Nestas viagens missionárias que eu fiz, porque sendo hoje o diretor da revista Mundo em Missão, então eu tenho esta possibilidade que é uma graça. Eu sempre digo, todas as missões que eu visitei foi como um retiro espiritual. Porque você vê homens, mulheres destemidos, desapegados, que se fazem tudo a todos
Este exemplo é o exemplo que arrasta, porque a palavra convence, Mas o exemplo... mas é o exemplo que arrasta. Eu vi tantos exemplos, me senti profundamente tocado e grato a Deus por esta grande vocação missionária que eu recebi. Que lindo, né, padre? E nas pastorais das paróquias, né, padre? Quanta gente trabalhando, quanta gente dando a vida aí, não é verdade? Pois é, olha, neste domingo, sábado e domingo, eu estava numa paróquia aqui em São Paulo, São Gonçalo, que fica atrás praticamente da Catedral da Sé. Fiquei impressionado sábado à noite, depois da missa, o grupo de jovens indo para a Praça da Sé, com uma caixa de som, no Marco Zero, cantaram quase 1 hora, aí se aproximaram todos aqueles moradores de rua, até crianças tinha Maria do Rosário, crianças pequenas. Que triste, e o padre estava lá, o padre da paróquia, o padre Francisco, e o jovem cantando. Eu fiquei lá um bom tempo. E depois, no final, fizeram as orações, o padre andava, encontrava um, encontrava outro, e depois chegaram 200 marmitex com suco. Isso que eu ia falar, chega a palavra que é o alimento e depois a comida, né? Se formou aquela fila enorme de todos os moradores de rua, e o padre distribuindo os marmitex e o suco. Não é uma coisa bonita? Isso é uma missão maravilhosa, então, né? a missa, antes a missa dentro da igreja, depois a missa lá fora, partilhando. A missão que continua, a missão, né? A missa, uma vez perguntei a uma pessoa, o que é a missão? Falei, uma grande missa. É verdade, é a continuação da missa, porque né? o final da missa é um envio missionário. Não é a missa terminou, pronto, vai para a tua casa, acabou. Não, tudo inicia. Não é um preceito só, meramente praticado ali. A missa termina o ato litúrgico e começa a verdadeira, ou melhor, a liturgia na vida, que é anunciar a palavra de Deus. E segundo São Paulo, o maior culto que nós podemos dar a Deus não é aquele dentro da igreja, mas é anunciar o evangelho aos que não conhecem. Oferecer a Deus este povo que está lá esperando a boa nova. Esta é a liturgia verdadeira, segundo São Paulo, o culto verdadeiro. Oferecer a Deus as pessoas para que conheçam Cristo. Que maravilha, né? E olha, eu mais uma vez tenho que agradecer aqui você, sócio, sócia, que faz com que aconteça a Rede Século XXI, começando aí com a Associação do Senhor Jesus, meia hora do programa Anunciamos Jesus, agora 24 horas, Padre Pedro, 24 horas no ar, Rede Século XXI. Tudo isso por quê? Porque pessoas, homens e mulheres de boa vontade nos ajudam a manter no ar esse trabalho. Muito obrigada. Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua família, tudo que você faz. E hoje eu também quero dizer que o nosso querido Padre Eduardo Dougert, que é um grande missionário, né, Padre Pedro? Sem dúvida. Padre Eduardo Dougert, fundador, presidente desta obra, está em Roma, está lá no Vaticano, celebrou hoje uma Santa Missa com o Papa Francisco. Então, a gente está imensamente feliz porque ele esteve lá com o Papa Francisco celebrando, né, a Santa Missa lá, participando da missa, ou melhor, né? E a gente fica imensamente feliz porque Padre Eduardo Dougert, reze por ele, por favor, reze pelo Padre Pedro, reze pelos missionários que deixaram suas casas e foram em busca de pessoas para oferecer para Deus, como de São Paulo, né? Sim. Que maravilha, que bonito isso, né? Isso me faz lembrar uma canção que eu não tenho como cantar aqui inteira, mas sai da tua terra e vai, onde te mostrarei. É lindo isso. Isso eles praticaram na própria vida, né? E eu tenho também que agradecer de todo o meu coração aí de Poços de Caldas, Minas Gerais, ao Antônio Marcelino de Souza. Antônio, muito obrigada pelo seu sim, viu? Tá aqui na urna, ó, vou colocar aqui. Vai concorrer a esse kit que você vai ver agora. Veja só. Então, os sócios novos estão concorrendo a tudo isso aí. Não é um presente para cada um, não. Todo mundo que está conosco vai concorrer a esse kit. Então, é um kit. E a todos aqueles que eu coloquei aqui já na urna, que estão participando, ó, tem gente chegando, tem muita gente chegando aqui. E a gente vai também ter um sorteio para aqueles que participaram, que é aí a novena de Frei Galvão, cuja festa é sexta-feira, dia 25, e a capelinha tão bonitinha das mãos ensanguentadas de Jesus para você rezar
aí no seu oratório, colocar no seu oratório, no seu criado, na sua sala, onde você quiser, para você rezar sempre. Carlinhos Cabreira, mandando aqui, saudades do amigo, ele está falando, caríssimo amigo Padre Pedro Frati, é com muita alegria que de Porecatu, no Paraná, estamos te assistindo. Uma paróquia evangelizada pelo PIME por mais de 50 anos. Espera que você lembre desta frase da gincana vocacional de Porecatu. Ser missionário é dizer sim a Deus, ir ao encontro de todos e fazer brotar uma fonte ainda onde não existe. Lembrou, padre? Lembrei deste povo de todo o Paraná, que aproveito para saudar Porecatu, Alvorada do Sul, Sertanópolis, Ibiporá, Arquidiocese de Londrina, todos os lugares onde a gente passou semeando a boa nova, esta sementinha da vocação missionária. É edificante, né? Receber depois, né, padre? Aqui do Carlinhos. O Carlinho, um abraço, dizendo Carlinho, a você e toda a tua família. que está com muita saudade. Também a Cristina dos Santos Nascimento mandou aqui o seu recadinho. Ela é de Estiva, na Bahia. Disse assim: boa noite, parabéns pelo programa. Todos nós temos uma missão, pois somos batizados cristãos e evangelizar é bom demais. Minha intenção é pela saúde da minha família. Está aqui, viu, minha querida? Nós vamos colocar. E também de Porecatu aqui a Maria Odete Eduardo Oliveira, mandando as suas intenções, pedindo a sua bênção, padre, mandando abraço. E Espírito Santo do Pinhal também, a dona Tereza Bastoni da Silva, Campina Grande, na Paraíba, aí a Pomira Felício da Silva, de Cosmópolis, São Paulo, Maria Rosângela Lima Godoy, de Itajubá, Minas Gerais, Maria Tereza Galvão. É gente do Brasil inteiro, né, padre? Do Brasil inteiro, é. Então, padre, conta mais alguma história aí para emocionar a gente, dessas andanças do senhor aí nos 11 países que o senhor já esteve. Uma história que me chamou muito foi a nossa presença na Camboja. Camboja, nós estamos lá graças à Madre Teresa de Calcutá. Quem não conhece esta santa? Porque, não sei se o telespectador sabe, mas a Camboja passou por uma guerra terrível, a Revolução dos Khmer Vermelho, Pol Pot, que matou nada mais do que 2,5 milhões de pessoas. Senhora. E depois deixou um montão de órfãos. E quando veio a fase mais democrática, o presidente daquele país, então, pediu à Madre Teresa de Calcutá se podia abrir uma missão, porque ela não pode entrar padre, pelo menos não podia. E Madre Teresa aceitou. Só que ela falou assim, olha, ao presidente, eu, para curar os seus órfãos, eu preciso da Eucaristia. Sem Eucaristia eu não consigo. Então eu preciso de um padre. Consequentemente, precisa de um padre, né? E foi através disso que nós entramos na Camboja. Hoje tem uma missão que está crescendo. A palavra de uma santa, né? Palavra de Madre Teresa. E hoje, quando visitei a Camboja, eu fiquei conhecendo uma história e depois conheci a pessoa. Esta pessoa conheci na Itália recentemente, no mês de maio. Era uma filósofa budista que foi para os campos de reeducação, de purificação de Pol Pot. Neste momento entrou em crise a sua fé budista e a um certo ponto E era convicta, né? Era convicta, e chamava a Deus do o meu testemunha. Pronto, o meu testemunha. Depois houve a libertação, aí várias pessoas puderam ir ou para a França ou para o Canadá. E ela escolheu ir para a França e foi recebida numa paróquia. Só que o padre, muito delicadamente, fazia o possível para respeitar a sua fé, para não, de repente, influenciá-la com a... E ela também não é que participava da igreja, estava na... E um dia ela... Na liberdade. Na liberdade. E um dia caiu nas mãos dela aquela carta belíssima de João Paulo II sobre a misericórdia do Pai. Ela leu aquela carta... Aquilo tocou. E ficou tocada. E sentiu o desejo de ler o Evangelho. Nunca tinha lido o Evangelho. E o Evangelho? Leu o Evangelho, sentiu o desejo de ir na igreja no domingo. Ela via o povo que ia na missa, não sabia o que era. Ela foi também, ficou no final lá da igreja, olhava, não entendia bem o que estava acontecendo. No momento que o sacerdote levantou a hóstia, ela se encontrou de joelho e disse:
este é o meu Deus testemunha. Naquele momento da consagração, ela se converteu, então. Aquele Deus testemunha que ela buscava, buscava, mas que o budismo não tinha ainda preenchido também devido a esta guerra. Ela depois falou com o padre, entrou na catequese. Foi batizada. Se batizou e se chama Claire Lee, esta filósofa que mora na França. E eu tive o prazer de conhecê-la. Fiz até uma matéria que foi publicada na minha revista no mês de setembro. Então, a gente vê o que é a graça de Deus operando também em outros países de minoria cristã. E a gente fica sem palavras vendo esta maravilha da graça que, graças à oração de muitas pessoas escondidas, acontece esses milagres. Que lindo isso, padre. E eu quero também cantar agora aqui, nesse momento, essa música que se chama Força da Minha Fraqueza. É Jesus que vem no auxílio da nossa fraqueza. É o Senhor, não é, Padre Pedro? Sem dúvida. É Jesus que vem em auxílio da sua fraqueza, da minha fraqueza, da fraqueza dos sacerdotes, porque são seres humanos, não é, Padre? Sim. E a gente precisa dessa força. Reze, vamos nos unir em oração pelas missões, vamos ser missionários onde a gente está, na nossa casa, na nossa família, na nossa paróquia, e junto conosco aqui para ampliar essa missão. Jesus é minha rocha, eu não vou desanimar. As cruzes desta vida com Ele vou carregar. Nem o mal e nem a dor, nada vai me derrubar, porque a minha confiança nele vou depositar. Jesus, força da minha fraqueza, confio no teu amor, creio no teu poder. Jesus, tua presença é vitoriosa, nenhum mal eu vou temer. Contigo à minha frente, tenho tudo pra vencer. Jesus é minha rocha e Ele é o meu Senhor. Ele veio para nos ensinar a chamar a Deus de Pai. E toda palavra que Jesus disse na sua vida aqui na terra foi para fazer o bem, foi para nos trazer amor, para nos dar dignidade. Por isso eu tenho que dizer e anunciar: Jesus, força da minha fraqueza, confio no teu amor, creio no teu poder. Jesus, tua presença é vitoriosa, nenhum mal eu vou temer. Contigo à minha frente, eu tenho tudo pra vencer. Jesus é o meu Senhor e não vai me abandonar. Um lugar bem ao seu lado, Ele foi me preparar. Combatido o bom combate, junto dele eu vou ficar, porque a minha confiança eu sei em quem eu depositei, em Jesus. Jesus, força da minha fraqueza, confio no teu amor, creio no teu poder. Jesus, tua presença é vitoriosa e nenhum mal eu vou temer. Contigo à minha frente tenho tudo pra vencer. A gente vai para um pequeno intervalo e já volta. Até já.